o Espírito Santo na vida de Jesus. Você sabia que Jesus é o único da Trindade que tem uma natureza teantrópica? Ou seja, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E Jesus, como homem, no seu ministério aqui na Terra, ele dependia da ação e da capacitação do Espírito Santo para realizar o seu ministério. Em primeiro lugar, o evangelista Lucas já destaca no capítulo 1, versículo 35, que Jesus ele foi gerado de uma forma sobrenatural mediante a ação, a concepção do Espírito Santo, vindo ali sobre o ventre de Maria e gerando a Jesus. E no capítulo 3, o texto diz que Jesus foi batizado nas águas. Logo após Jesus ter sido batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. No capítulo 4, o texto começa dizendo que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ali ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Jesus sofreu as tentações, o inimigo, o diabo, fez proposta para ele, mas Jesus derrotou o diabo porque ele estava cheio do Espírito Santo. E nós vemos no Evangelho esta ação, esta parceria contínua do Espírito Santo na vida de Jesus. No próprio capítulo 4, o texto continua dizendo em sequência que Jesus chega a Nazaré, ensina nas sinagogas mediante a virtude do Espírito Santo. No próprio capítulo 4 também, Jesus, em um dos seus ensinamentos na sinagoga, ele cita uma passagem de Isaías, capítulo 61, onde é uma profecia apontando para o próprio ministério do Messias. E Jesus ele diz, no capítulo 4, versículo 18, olha que interessante, o Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu. Para o quê? Para evangelizar, curar os quebrantados, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Note você que essa unção foi para Jesus, foi colocar Jesus numa tarefa, do reino de Deus, para algo a ser feito em prol do reino de Deus. Esta unção não foi como ocorre nos dias de hoje, pirueta, unção do riso, essas manifestações estranhas que ocorrem em alguns grupos e até mesmo em algumas igrejas. Esta unção foi para, o texto está dizendo, evangelizar, curar os quebrantados, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. E o próprio apóstolo Pedro confirma isso lá em Atos 10, capítulo 10, versículo 38. Ele confirma as obras que o Messias fez mediante esta unção do Espírito Santo. Ele vai dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Com Jesus ele veio para apregoar liberdade, a curar os oprimidos do diabo, a fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. O que Pedro estava dizendo o que Jesus disse na sinagoga das profecias de Isaías se cumpriu. De que forma? Por obras, por testemunhos do seu ministério público terreno, mediante a ação, a capacitação do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez de forma sobrenatural foi mediante a ação e capacitação do Espírito Santo. Jesus disse num debate com os fariseus, se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus ele ressuscitou mediante a ação, ao poder sobrenatural do Espírito Santo, conforme diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 11. Assim como Jesus dependia da ação do Espírito Santo para ressuscitar, assim eu e você dependemos também da ação do Espírito Santo para ter uma vida vitoriosa na esfera espiritual. O assunto é muito amplo e maravilhoso. Poderíamos falar de Estevão, quando estava cheio do Espírito Santo, e ele faz um seu discurso apologético lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, mostrando Cristo no Antigo Testamento, defendendo a sua fé, e mesmo ele sendo apedrejado, ele estava cheio do Espírito Santo, olhou para cima, intercedeu por ele, por aqueles que estavam apedrejando, disse, Senhor, não impute a eles esse pecado, receba o meu Espírito. Estevão viu a Jesus, e ele estava de pé para receber Estevão, é o que diz lá em Atos dos Apóstolos. Poderíamos também falar sobre Jesus na obra da criação, onde o texto vai dizer que Jesus pairava sobre as águas, ou seja, se movia sobre as águas. No período veterotestamentário, Jesus vindo sobre reis, juízes, e estes vencendo batalhas, ganhando guerras, através da ação sobrenatural do Espírito Santo. Fica essa palavra de encorajamento para você que é professor de escola dominical, líder de jovens, trabalha na obra missionária, prega a palavra de Deus, dirige a orquestra, o louvor, ou qualquer obra em prol do reino de Deus. Seja ela qual for, faça na dependência do Espírito Santo. É Ele que nos sela, é Ele que nos batiza no corpo de Cristo, é Ele que nos sela indicando que somos propriedade de Deus. E a Bíblia fala para nós não entristecermos o Espírito Santo, para nós não endurecermos o nosso coração quando ouvirmos a sua voz. Que Deus abençoe.